Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renato, eu vou começar a apresentação dessa Global Solution 2025 do Tecnólogo em Data Science. Como eu disse anteriormente, meu nome é Renato Eduardo Bortolotto Neto, faço Data Science, estou no segundo ano de Data Science pela FIAP e a gente vai apresentar o projeto SAD Amazon ou SAD Amazon, que seria o nosso projeto, né, de prevenção de queimadas da Amazônia. Então vamos falar um pouquinho mais desse caso. Então a gente tem um cenário atual, né, onde, querendo ou não, vários órgãos, tanto governamentais como não governamentais, estão olhando para a Amazônia, né, no caso, que atualmente é a maior floresta do mundo nativa, né? Então é de muita importância que a gente consiga preservar ela, né? E a gente consegue ver que tem uma gravidade muito grande nisso, quando o Global Forest Watch ele traz que 1,3 milhão de hectares, né, de cobertura arbórea em 2023 foram perdidos, né? 63% dessa perda é concentrado na Amazônia Legal. Ou seja, em torno ali dos 70, 700 milhões de hectares, né, são da Amazônia Legal. Então, quando a gente olha também para os dados mensais, a gente vê que tem desmatamentos ali muito grandes, digamos assim, em épocas de seca, né, entre junho e setembro, quando a gente está aqui no inverno e está muito seco no Brasil, por exemplo. Então, isso aumenta também. E, querendo ou não, né, é, essas perdas elas ocorrem, né, por queimadas ilegais, né, por pessoas mal intencionadas e aonde que não tem muito controle do governo, por exemplo, não tem muita fiscalização. Então a gente tem que ajudar pelo menos a tentar prever isso, certo? E é por isso que a gente elaborou o SED Amazon, né? Que seria um sistema de predição baseado em modelos de série temporal, né? Séries temporais. Considerando os dados públicos do Global Forest Watch. Então a gente baixa esses dados, analisa eles, né? E monta o modelo, certo? Então a gente vai ter uma reatividade, né, do sistema como um todo, né? Ou seja, a gente vai conseguir olhar ali para o volume estimado de desmatamento, então, ver a tendência, né, e a redução da atividade, e a gente vai setar os períodos críticos com base nos históricos. Por que a gente escolhe esse escopo, né? Porque a gente conseguiria projetar a fiscalização para um lugar certo, para um lugar X, digamos assim, né? Ou não, teria a menor chance de ser enganado, digamos assim, a fiscalização ser enganada. A mídia e a sociedade conseguiriam ter mais evidências ali, né? E as políticas públicas poderiam ser planejadas com maior eficiência, de acordo com essa, com essa medida. Logo abaixo a gente tem algumas vantagens. Vocês podem ver que os alertas em tempo real ele é parcial, porque, querendo ou não, como a gente, na verdade, a gente vai estar fazendo uma predição temporal, não seriam, por exemplo, um alarme, agora dizendo assim, agora está começando uma queimada. Mas a gente diria ali parcialmente que a chance de ter uma queimada hoje, por exemplo, é muito alta, considerando as séries históricas. Então, o nosso impacto, né, da solução ele vai ajudar muito, né, os órgãos de fiscalização ambiental, como a IBAMA, a SEMASA, as ONGs, os formuladores de políticas públicas ambientais, os políticos, né, e as comunidades locais, porque a gente vai conseguir é, preservar aquela floresta, certo? Então, a gente vai ter as decisões tomadas em dados, a eficiência operacional, a agilidade em resposta, porque a gente vai estar fazendo uma predição e não vai ser reativo, vai ter mais economia, justamente por não ser mais reativo, vai ter a melhoria na qualidade de políticas públicas e fortalecimento da competitividade institucional quando a gente lida com esse tipo de solução. A gente elaborou aqui alguns públicos-alvos, certo? Então, a gente traz a Camila Duarte, o Felipe Mendes, a Ana Beatriz e Rafael Tomé e faz uma descrição deles, digamos assim, como essas pessoas têm expectativas, teriam expectativas, essas personas teriam expectativas, né? Quais são suas formações, interesses. Repare que, em geral, ela tem uma característica sempre relacionada ao ambiental e é nisso que a gente vai seguir. Então a gente vai ter as tecnologias aplicadas, o Trello para fazer a administração dos cards ali, um PO, um Scrum Master, para fazer a administração do fluxo de trabalho, o Colab para fazer para programar o modelo e escalar a máquina caso necessário, BigQuery para guardar e analisar os dados, o Python mais o Pandas, Matplotlib, Prophet seriam algumas das bibliotecas que a gente conseguiria utilizar ali para fazer esse tipo de predição. O Streamlit para a gente deixar ele bonitinho, digamos assim, montar um painel interativo, ou o Power BI aí, que a gente poderia
construir alguns dashboards mais robustos. Essa seria mais ou menos a nossa estrutura, né, a nossa arquitetura da solução, partindo dos dados crus, digamos assim, entrando dentro do nosso sistema que seria o GCS ou BigQuery, por exemplo, e indo para o BigQuery, e fazendo consumo e tratamento e desenvolvimento do modelo. Assim, a gente teria aqui a explicação, como eu trouxe para vocês, né, de cada um. Esse seria mais ou menos uma ideia de como a gente visualizaria ali. Claro, isso é literalmente uma ideação, então é muito longe da realidade do que poderia ser. Beleza, pessoal? Então, a conclusão é que a gente teria um sistema preditivo muito interessante para auxiliar a predição de desmatamento da floresta amazônica legal. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Meu nome é Renato e até a próxima.